a gente quer entregar em boas mãos a vida do nosso irmão Alexandre, Pai. Ó Deus, teu servo, Pai, conforme a tua palavra anda, tu mesmo, ó Deus, usá-lo com poder e graça, Senhor Deus, e não da função sobre a vida dele, que ele possa, ó Deus, nesta noite, transmitir aquilo, ó Deus, que tu colocaste em seu coração, e que nós, Deus, como igreja tua, possamos ouvir e guardar para a tua glória, Deus. Eu oro assim, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Graças e paz, amém, irmãos? Muito bem, vamos lá, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Miqueias, amém? Livro do profeta Miqueias, Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 6. Miqueias 6:6. O Senhor tem mais uma mensagem para nós neste livro, amém? Todos acharam? Posso ler? Amém. Vamos lá? Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei a Ele, perante a Ele, com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Quando eu li esse texto, amados, me chamou muita atenção em relação à pergunta aqui, né? Como ou com que eu me apresentarei diante do Deus Altíssimo, do Deus exaltado? E aí, ele vai explicar alguma coisa assim: virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano. Olha o versículo 7. Agradar-se-á, o Senhor ficaria satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite. Devo oferecer o meu filho mais velho, por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do meu próprio pecado. Para nós entendermos, amados, nós estamos aqui no contexto do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento tinha todo um sistema sacrificial, que se usava animais ali no templo para os sacrifícios de holocaustos, sacrifícios sobre o perdão, enfim, tinha todo um sistema ali de sacrifícios. E o profeta, ele vai falar justamente sobre isso. Olha, eu vou me apresentar diante do Senhor. Eu quero me apresentar. E como que eu vou me apresentar? Eu vou até ele com holocaustos, com um bezerro de um ano. Então ele está falando aqui de uma oferta, vamos dizer, top. Bezerro de um ano, para quem queria ofertar, seria uma oferta top, algo maravilhoso para ofertar, para entregar para o Senhor. Aí depois ele fala no 7: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros. Aí ele vai falar: que adiantaria eu dar um monte de carneiro, um rebanho de mais de 1.000 carneiros? Olha a comparação que ele começa a falar. Aí ele vai falar aqui de rios de azeite. A gente sabe que o azeite no Antigo Testamento ele era muito caro, ele era caríssimo o azeite para você comprar. E ele vai falar aqui de dar um rio, dar um ribeiro de azeite. E ele vai falar uma coisa que ele até sabia que Deus não concordaria. Ele vai falar assim, ó: eu vou dar ao meu filho mais velho, o meu primogênito, pela minha transgressão, para morrer no meu lugar, o fruto do meu corpo, por causa do meu próprio pecado. Interessante que Miqueias ele vai mostrar que era de Deus. As ofertas, os sacrifícios, a entrega ao Senhor era de Deus, era a ordenança do Senhor. Só que o povo de Israel
estava pisando na bola. Por quê? Porque que não vinha de uma obediência à palavra de Deus. Tudo que o povo fazia ali, as entregas, os holocaustos, não vinha de obediência à palavra de Deus. Não era em obediência à palavra de Deus. Por quê? Quando nós vamos estudar o contexto ali do profeta que ele estava vivendo, Israel estava num estado de apostasia. O que é apostasia? É uma palavra que significa ficar longe de, separar-se de alguma coisa. E eles estavam se apostatando da fé, eles estavam se separando de Deus, se apartando de Deus, ficando longe de Deus. Interessante que Isaías, lá no capítulo 1, do versículo 10 em diante, o Deus vai usar o profeta e vai trazer uma exortação pesada ali. Em outras palavras, Deus fala para o povo assim, ó: eu estou de saco cheio de vocês, com seus holocaustos, com tudo que vocês fazem, mas viviam no pecado, praticava o pecado. É interessante isso daí. E aí ele vai começar a falar. Aí ele vem para o versículo 8, que aí é interessante para as nossas vidas. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Qual é a primeira coisa aqui? Que pratiques ames a beneficência. Em outra tradução é a fidelidade. Beneficência aqui e fidelidade é a mesma coisa, amém? Então é ser fiel. E antes como? Humildemente com o teu Deus. Miqueias está ressaltando aqui que Deus ele odeia a idolatria, a rebelião e um ritualismo vazio. Aquele povo chegava diante de Deus com coisas palpáveis, coisas visíveis, mas dentro de si estava vazio de Deus, estava vazio dele. E é interessante que Jesus ele vai falar isso para um homem que vai perguntar a respeito do reino de Deus. Ele vai falar que o reino de Deus já está no meio de nós, que era ele, porque o reino de Deus não era visto por coisas exteriores. Não era algo apenas de aparência. Ele já estava no nosso meio. E ele está, porque o reino de Deus é Jesus Cristo. Amém? E aí ele vai nessa repreensão, porque Israel era o povo escolhido de Deus, o povo particular de Deus, separado ali de Deus, para quê? Para ser luz entre as nações. O povo de Israel, ele tinha uma missão a cumprir. E essa missão era de ser luz, de ser o povo do Deus vivo e verdadeiro. Só que eles fracassaram. Por quê? Porque eles davam as costas para Deus e ia adorar outros deuses. E se desviava do Senhor. Aí o negócio apertava, eles voltavam a clamar, o Senhor tinha que misericórdia, levantava um líder e trazia livramento. E assim eles viveram por um bom período. E aí entra o tema da mensagem: como eu me apresento diante do Senhor. É bem sugestivo isso para nós, né? Como eu devo me apresentar diante do Senhor? E aí eu vou dar a resposta, que é o tema da mensagem: como um mordomo que serve e adora de verdade. Amém? Olha lá, vou falar novamente. Como eu devo me apresentar, me inclinar, me prostrar diante do Deus Altíssimo, o Deus exaltado. E aí vem a resposta, amém? Como um mordomo que serve e adora de verdade. E aí nós vamos entender isso, amém? Como assim, Alexandre? Um mordomo. E aí, eu falo mordomo, mas ao mesmo tempo, essa palavra é para as mulheres aqui, amém? Para as irmãs. Eu não sei se pode falar no feminino, mordomo, mordoma, né? Mas aí eu vou, para as mulheres, eu vou falar governanta. Tá bom, irmãs? Tá bom. Então você vai ser uma governanta do Senhor e os homens vão ser o mordomo do Senhor. Por quê? Quem alguém aqui, acho que muitos irmãos já ouviram, mas quem nunca ouviu falar de uma doutrina, de um ensinamento chamado mordomia cristã, levanta a mão. Nunca ouviu falar? Mordomia cristã? Nunca ouviu falar nada a respeito de mordomia cristã? Então é o que nós vamos aprender hoje, amém? E está dentro desse texto aqui que nós lemos. Por quê?
Quando se fala a palavra mordomia, no conceito secular, qual é a ideia que vem? Olha, você está só na mordomia, hein, cara? Aí qual que é a ideia que eu passo? Que ele está só na vida boa, regalia, privilégio, uma vida de marajá. Não é verdade esse conceito aí fora? E aí, Camila, está só na mordomia hoje, hein? Aí é aquela ideia, né? Que está só na vida boa. Esse é o conceito secular. Mas o conceito bíblico, olha o que é o conceito bíblico. Eu vou ler aqui, ó. No conceito cristão e bíblico, o que significa? É o conjunto de bens, tanto materiais e espirituais, sobre o qual Deus nos constituiu, eu e a você, como administradores, sendo que todas as coisas pertencem a Ele. Entenderam? A palavra mordomo, no latim, é majordomos, que significa nada mais do que administrador ou um governante, uma governanta. O que significa para nós isso? É que aquilo que Deus nos deu, aquilo que eu tenho, seja materiais, espirituais, dons e talentos, lembra do louvor que nós vamos agora? Pertence a Ele. E Deus, Ele me deu isso, Ele me abençoou para que eu venha administrar para Ele, para a glória dEle. Amém. Os irmãos entenderam? Amém. Então, eu sou o mordomo de Cristo, eu estou aqui servindo os irmãos. É interessante que o menor é aquele que mais serve. Então aqui, a gente quando está aqui na frente, nós estamos servindo aos irmãos. A gente é apenas o mordomo, nada mais do que isso. Ou as mulheres, a governanta na casa de Deus. Amém? É interessante isso daí. E aí, quando eu quero praticar essa doutrina na minha vida, eu estou dizendo em outras palavras, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, todas as coisas e aquilo que nele habita. E tudo é do Senhor mesmo, amados. Paulo, quando ele estava escrevendo o livro de Romanos ali, que Deus começa a revelar as coisas para ele, ele começa a escrever o livro de Romanos, Deus toma ele de uma tal maneira ali, ele começa a descortinar o plano de Deus sobre a humanidade, sobre o povo de Israel, sobre todas as coisas ali. Ele fica num ato de adoração que ele para. Se você pegar o capítulo 11 ali, que ele está falando sobre a nação de Israel, chega no versículo 33, ele para. E ele vai romper num hino de adoração. Ele vai falar, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e inescrutáveis os seus juízos. Ele vai encontrar palavras até difíceis. Ele vai falar que a riqueza de Deus, o amor, a graça, a misericórdia é uma coisa profunda, uma coisa que vai muito além do entendimento humano. E ele vai falar que os caminhos de Deus são tão elevados, Deus é tão sábio para trabalhar, Deus é tão sábio, Ele sabe como que Ele trabalha, que não tem como a gente procurar investigar, e a gente não vai conseguir, porque Deus está muito mais além do que a humanidade. Aí Ele vai falar, quem conheceu? É uma pergunta para nós. Olha que coisa linda, amados. Quem conheceu a mente do Senhor? Alguém aqui tem esse poder de conhecer a mente do Senhor? E aí ele fala assim, ou quem foi o seu conselheiro? E aí vem a pergunta, quem aqui está habilitado numa posição de chegar e querer aconselhar a Deus, ou dar a ordem para Deus, ou chegar e falar assim, Deus, o Senhor não está sabendo trabalhar, o Senhor não está sabendo agir, é melhor o Senhor agir dessa forma. É isso que Paulo está falando. Quem conheceu a mente do Senhor, ou entende do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Olha como que o homem muitas vezes é usado, né? Quer dar conselho para Deus, quer ensinar a Deus como que ele deve fazer. Olha você vê, mas Paulo ele vai jogar isso por terra. Aí ele vai falar, ou quem deu primeiro a ele, a Deus, para que possa ser recompensado. Paulo está falando, quem aqui é habilitado que vai dar algo para o Senhor que depois queira cobrar dele? Você vê a posição de servo, de como Paulo é? Ele está falando assim, independente que eu dou para o Senhor, eu não tenho motivos, créditos nenhum para cobrar o que ele deve fazer para a minha vida. Quem que deu primeiro a ele para que possa ser recompensado? É tremendo. Aí ele vai falar, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória
para Ele são todas as coisas. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. O mordomo é o principal servo da casa. Ele administra a casa com todos os seus utensílios e bens. O mordomo contribui com seus dons, talentos, tempo, trabalho, dízimos e ofertas. E amados, eu vou aqui apenas fazer uma rápida explanação. Eu não vou poder me deter a cada tópico do que eu vou falar aqui, mas eu creio que o Espírito Santo traz entendimento à sua vida, à minha vida, a vida de cada um aqui. Por quê? Quando se fala de mordomia cristã, vem em primeiro lugar as qualidades pessoais de um mordomo. Então as minhas qualidades como servo de Deus e as tuas qualidades como servos de Deus. A primeira, caráter. O mordomo, a governança do Senhor tem que ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de sim, sim ou não, não. Eu vou ou não vou, faço ou não faço, conta comigo ou não conta comigo, eu posso e eu não posso. Amém? Amém. Segundo, o mordomo do Senhor, santidade. Santidade tem a ver com ser santo. Santo tem a ver com consagração, com separação. E eu não estou falando aqui de ser um crente radical, habitolado. Eu estou falando aqui de discernir aquilo que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é impuro. Porque a gente vive num contexto, numa sociedade que caminha nas trevas, que caminha no pecado. A gente, como servo do Senhor, que procura andar em santidade, a gente observa e sente que hoje o pecado, ele chega até as narinas de Deus. Não é verdade? A gente luta contra isso todo dia. Por isso que Paulo falou que todos os dias ele era levado como um cordeiro, uma ovelha para o matadouro. Mas ele também fala, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Glória a Deus. E o mordomo, se eu quero ser um mordomo que serve ao Senhor com tudo aquilo que Ele me deu, primeiro reconhecimento, claro, uma vida de santidade, buscando a separação do pecado. Outra característica, eu estou falando pessoais do mordomo, amém? Amém. Altruísmo. O que é altruísmo? Em outras palavras, de pensar no próximo. Pensar no próximo. E aí eu vou dar um texto, Filipenses 2,4. Paulo fala assim, ó: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. E aí vê se não é uma realidade, amado, esse altruísmo. O que faz a gente, na semana, por mais de uma vez, seja durante o dia ou durante a noite, a gente sai dos nossos lares, eu deixo minha esposa, minha filha, meus familiares, e vou à casa de uma outra pessoa, e aí eu fico 1 hora, 2 horas, servindo ele com a palavra de Deus. Isso não é mordomia? Eu estou servindo ao Senhor, eu estou pensando no meu próximo. A gente pensa que pensar no próximo é apenas levar cesta básica, é ajuda financeira, é muito mais do que isso. E é uma bênção você chegar numa posição de poder levar a palavra de Deus aos corações. Amém. E não é verdade? Não é uma atitude altruísta do mordomo? O que nos leva, né? Aí eu vou lá, eu quero servir aquela pessoa, eu quero servir aquela mulher, aquele homem. E muitas das vezes as experiências não são boas. Não são boas. Já passei por experiências que você pensa no outro, você leva a palavra, você quer ver a pessoa se firmar em Cristo, e muitas das vezes depois você vê total indiferença. A pessoa não quer, mas você fez a sua parte como mordomo de Cristo. Amém? Aí vai entrar as 3 características que nós lemos aqui. Lembra que nós lemos? Ó homem, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a fidelidade e que ande humildemente com o teu Deus. E o contexto daquela época era isso. Se Deus falou isso, é porque naquela época predominava a injustiça, não tinha fidelidade a Deus, pelo contrário, o povo é infiel a Deus. E em terceiro, o orgulho imperava. Não tinha humildade com Deus, era um orgulho total com Deus. Era terrível. E essas 3 qualidades pessoais estão no servo de Deus, no mordomo de Cristo. Quem é mordomo de Cristo? Ele é uma pessoa justa,
ela é uma pessoa fiel e ela é uma pessoa humilde. E aí a gente agora, o negócio agora começa a aprofundar mais. Você está vendo que servir a Deus é muito mais do que um culto de domingo? Aí nós começamos a descer, ser uma pessoa justa, uma pessoa realmente fiel naquilo com Deus, em todas as áreas, em tudo aquilo que Ele me deu, e a humildade, que eu vou falar mais à frente. Aí eu vou falar agora das oportunidades, ou seu aproveitamento. Se nós queremos servir a Deus, conforme a luz da palavra, e como o tema desta noite, se apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, estou aqui, eu sou um mordomo do Senhor. As mulheres, eu sou um mordomo do Senhor, eu quero servir ao Senhor. Aí entra o aproveitamento em relação, primeiro, a oportunidade. Como que eu tenho agido nas minhas oportunidades que Deus me dá em relação a outras pessoas? A pregação do Evangelho, o evangelismo, como eu tenho aproveitado as oportunidades. Eu digo porque na nossa igreja não tem um GE. Amém. Nós queremos convidar as pessoas para realizar o GE. Então a minha oração, eu faço isso: Senhor, me dá oportunidade, abre porta, me conduz. Porque Deus, Ele vai nos levar para aquela pessoa que está precisando ouvir a mensagem, a palavra, e como uma ferramenta, como nós entendemos, Deus prepara a oportunidade certinha. Aí naquele dia, quando você está com a oportunidade, você oferece o GE, a pessoa aceita e acaba sendo uma bênção. Amém. Então é nesse sentido. E eu fico pensando, quantas oportunidades eu não deixei passar em relação de poder falar do amor de Deus ao próximo, enfim, em tantas outras coisas. Segundo ponto, a liberdade. Como que nós temos aproveitado a nossa liberdade em Cristo Jesus? Gálatas 5,13 fala muito sobre isso daí, que Deus, Ele nos chamou para a liberdade. Olha que interessante esse princípio. Nós em Cristo Jesus, amados, nós somos realmente libertos e vivemos a verdadeira liberdade. Amém. Não é verdade? Amém. Mas aí Paulo, ele fala: não deis ocasião, pegar a liberdade para dar ocasião à carne. Que interessante, né? Pegar a liberdade que tem em Cristo Jesus para praticar obras da carne. É tipo aquele cara, aquela pessoa que está na igreja, mas vive no pecado, porque entende: eu sou salvo pela graça mesmo, então não importa, eu posso viver pecando, Deus vai me salvar do mesmo jeito. E aí eu falo, essa pessoa ainda, ela não entendeu a graça de Deus. Ela não entendeu. Porque se ela entendesse a graça de Deus, e aí que eu acho uma coisa muito interessante, que salvação, amados, não é medo do inferno. Eu não sou salvo por causa do inferno apenas. Sim, eu estou morto nos delitos e pecados, a condenação é eterna. Se não for Jesus, eu estou perdido. Mas quando eu recebo a Jesus, experimento a graça salvadora, eu vou entender que salvação, graça, é o desejo de andar com Deus. Amém. É isso, não é verdade? Andar com Deus é pesado? Não é. Andar com Deus é prazeroso, amado. Amém. Não é verdade? Andar com Deus é maravilhoso. Outro tópico, o tempo. O bom mordomo aproveita o seu tempo. E aí, como é que tem sido o nosso tempo como os mordomos do Senhor? Então nós temos que pensar nisso, de procurar aproveitar bem o nosso tempo. E a Bíblia fala: remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu particularmente, em casa, eu tenho procurado administrar bem o meu tempo, com a minha filha, com a minha esposa, com a minha família, mas também com as coisas de Deus. Eu vejo hoje, ainda mais no nosso dia a dia, que hoje está meio difícil a gente ficar perdendo tempo, sabendo que o diabo aí fora está destruindo, matando e roubando. Amém? E o outro ponto, sobre a sua influência. Como tem sido a nossa influência? E não é a igreja, é a influência no trabalho, na escola, no meio da minha família. Você vê como que ser mordomo de Cristo vai muito mais além do que uma palavra? Como que eu tenho aproveitado a influência? A Bíblia fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então você vê, nós temos uma influência. Ou a gente influencia, ou nós somos influenciados. E como servos de Deus,
nós somos pessoas de opiniões, de palavra. Amém? Amém. Aí vem as tarefas do mordomo. Olha só, ou a prática da mordomia, que vai entrar o quê? Olha o que é ser um mordomo de Cristo. Ser um mordomo de Cristo é ter comprometimento com Deus. Primeiro, comprometimento com Deus, organização com Deus, porque nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele não gosta de coisa bagunçada, Ele é um Deus organizado. Então o mordomo, aquele que serve na casa do Senhor, ele é uma pessoa organizada, não é uma pessoa relaxada. E aí entra a questão das finanças, que é a questão da sua prática, os dízimos e as ofertas na casa de Deus. Isso é prática da mordomia. Eu entrego meu dízimo ao Senhor, eu sou ofertante, porque eu reconheço que tudo que Ele me dá no dia que eu recebo aquele valor, eu reconheço que vem dEle. Então eu vou reconhecendo, eu vou devolver os 10% para Ele. E eu vou ainda mais. Eu sou tão abençoado que eu vou ofertar na casa do Senhor. E o último ponto, serviço. O mordomo de Cristo, aquele que quer servir ao Senhor, ele está disposto ao serviço, não é? Você vê que bênção, né? Como passa o tempo. Vai fazer um ano agora de 24, né? Que inauguramos a igreja aqui. Quem participou do começo até o dia da inauguração, os irmãos e as irmãs que participaram, viu a dedicação, o comprometimento, a responsabilidade, tantas coisas que foram feitas, não é verdade, irmãos? O investimento. Por que isso aconteceu? Porque na igreja de Cristo realmente tem os mordomos do Senhor. Amém. Pessoas que querem servir, que estão ali para servir ao Senhor verdadeiramente. Alguém ganhou alguma coisa em troca? Financeiramente, coisa do tipo? Não, ninguém ganhou. Mas quem ganhou foi o reino de Deus. Amém. Por quê? Porque aquilo que eu creio, a eternidade, é a eternidade que vai revelar o fruto do nosso trabalho. Amém. A gente muitas vezes quer esperar o fruto aqui, mas a gente não sabe, o fruto vai ser revelado na eternidade, irmãos. Olha que bênção, é uma maravilha ser mordomo do Senhor. Amém? Amém. Só que tem uma grande diferença. Para eu ser realmente justo, fiel e humilde, eu entendo e vejo a necessidade em Cristo Jesus, a necessidade de realmente estar firme com Jesus. Eu leio essa palavra, irmãos, eu oro, depois que eu leio essa palavra, eu começo a orar, Senhor, porque eu vi a necessidade, quanto eu preciso de Jesus, mais e mais. E sabe para quê? Para Senhor, eu não quero ser uma pessoa injusta. Se o Senhor não for na minha vida e o Senhor não me mostrar, eu posso me tornar uma pessoa injusta. Eu não quero ser uma pessoa injusta com meu pai e com a minha mãe. Eu não quero ser uma pessoa injusta com a minha mulher. Eu não quero ser uma pessoa injusta com o meu vizinho no meio da minha família. Por quê? Porque se Jesus não mostrar isso para mim, a nossa tendência é se tornar pessoas injustas. A fidelidade. Meu Deus, eu falo, Senhor, como eu sou infiel a Ti. Porque com Jesus, Ele nos mostra, irmão, quando a gente é infiel a Ele. E aí eu faço a oração, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser infiel ao Senhor. Porque o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de nós é isso, que se tornemos pessoas justas. Já pensou, amados, a gente não perceber e para indicar injustiça ao nosso próximo? Como é que você tem sido a sua justiça? Com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos? Os filhos têm sido justos com os seus pais ou têm sido jovens, crianças injustas com os seus pais? Eu não quero isso, mas aí eu vejo a necessidade de mais e mais e mais em Cristo Jesus, para não ser um crente infiel. Já pensou, amados, na casa do Senhor, e aí Deus olhar lá do alto e falar: você é infiel, você está na igreja, mas você ainda é infiel. Por quê? Porque tudo entregarei, tudo e te entrego, mas a mulher nunca deu dízimo na igreja, nunca ofertou, muito menos na oferta missionária, ofertou na célula alguma vez. Isso é infidelidade em cada área da nossa vida. E o principal,
a humildade. E eu entendo, amados irmãos, que a humildade é que nem o amor. O amor não é teoria, não se prega teoria. O amor se vive, o amor é prática. A resposta disso em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo vai falar isso, que o amor não é blá blá blá. O amor é prática. E a humildade também ela é prática. A gente tende de achar que aquela pessoa era humilde pela forma de se vestir, pela sua forma de se comportar, mas a humildade vai muito mais além disso. A humildade vai quando eu te exortar, quando eu chegar num ponto de te aconselhar e querer mostrar que você está no caminho errado. O humilde, ele vai ponderar, ele vai reconhecer, e se ele for humilde de verdade, ele vai falar: é verdade, eu estou no erro. E ela vai aceitar aquela correção. Você vai pegar um monte de gente aí que aparentemente, pessoas humildes, mas na caminhada com Deus, ela é repreendida, ela demonstra uma face que você não conhecia. E é interessante isso daí, porque é como se a máscara caísse. E olha só, amados, a Bíblia fala que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça a humildes. E aí eu faço essa oração também: Senhor, ajuda-me a eu ser um servo humilde em tua presença, porque a humildade, amados, na presença de Deus, vai revelar a minha humildade na comunhão com os meus irmãos, no respeito, na consideração, em todas as coisas, sabe? De ponderar. Quer dizer então que se você ouvir uma palavra mais dura, o humilde acabou? A pessoa ama a humildade, mas se ela ouvir uma palavra mais dura, é como se o mundo acabasse para ela. Ela revela uma outra face, e infelizmente é verdade isso daí. A humildade, é tão maravilhoso a gente andar na humildade com Deus, porque, Senhor, eu estou na humildade com o Senhor, isso vai revelar no meu próximo. Vamos que vamos, na humildade, na consideração, no respeito. E olha, e Deus, Ele ama o servo humilde. Sabe por quê? Quem conhece aqui o texto de Isaías capítulo 6? A igreja toda aqui eu acho que conhece, não é? É um texto muito usado no nosso meio. Isaías, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o cetro enchia o seu templo, a glória. Aí ele falou versículo 2, aí ele vai falar o versículo 3, quando ele contempla a santidade de Deus, e esse é o nosso Deus, entende, igreja? Quando ele contempla a santidade de Deus, quando eu contemplo a santidade de Deus, revela como eu estou diante dele. Aí ele vai falar: ai de mim, porque eu vi o Senhor dos exércitos, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí o texto fala que o anjo com a tenaz, o serafim, vai até lá, pega uma brasa viva, toca nos lábios de Isaías, o pecado dele é retirado, ele é purificado. Aí vem aquele texto que nós usamos bastante: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não é verdade? Vamos que vamos, não é? Mas fala de serafim, um ser angelical, uma criatura que estava em cima do trono de Deus e tinha 6 asas. Presta atenção, amados, olha que interessante. Tinha 6 asas e voava e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Mas com 2 eles voavam, e as outras 4? Já leu o texto, já procurou entender? Vai falar que os serafins, com as 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Sabe o que significa isso? Entenda, imagine um ser angelical voando, com 2 asas, com 2 cobriam o rosto, e as 2 cobriam os pés. Não podia voar com as 6 asas? Não era até mais fácil, irmão? Ficava mais leve, né?
6 asas é melhor do que 2. Mas com 2 cobriu o rosto e 2 os pés. Sabe o que significa isso, amados? Reverência e humildade. O anjo cobriu o rosto porque o nosso Deus é o Deus que merece reverência. Amém. Em Hebreus 12, versículo 28, diz isso. Nós que temos recebido um reino que jamais pode ser abalado, retenhamos essa graça, a qual servimos a Deus com reverência e santo temor. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele age na reverência diante dele. O nosso Deus é santo. Ele merece a nossa reverência e a humildade. Por isso que a Bíblia fala que o soberbo, Deus conhece de longe. Deus não quer nem papo com o soberbo. Se a pessoa que anda na soberba, é problema dela, porque Deus não está nem aí. É o que a Bíblia fala. Deus, ao soberbo, conhece de longe. E eu vejo, amados, em Jesus Cristo, para nós encerrarmos isso. Lê os evangelhos, lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê isso nitidamente. A justiça na vida de Jesus, a justiça nos lábios de Jesus, a total fidelidade em Jesus Cristo e a total humildade de Jesus Cristo. E ele, só ele, somente ele, mais ninguém pôde falar, e eu creio nisso. Ele falou que eu sou manso e humilde de coração. Nenhum outro pode falar. Se alguém falou, mentiu. Porque a humildade, a mansidão está em Jesus Cristo. Então ele sabe. Por isso que nós dependemos dele, amados. Amém? A humildade, a fidelidade. Olha, lê os evangelhos e você vai ver, por mais de uma vez, os fariseus, os escribas, uma turma. Jesus sofreu perseguição religiosa. No seu ministério, ele sofreu perseguição religiosa. Todo dia chegava neguinho para ele. Neguinho não, desculpa, Marcos. Chegava uma pessoa para ele para falar: o Senhor é sábio, o Senhor é reto, o Senhor é isso. Então me diz isso. A mulher adúltera, queriam pegar ele. E aí, Jesus, pegando um ato de adultério, como que o Senhor resolve isso? Queria ver justiça em Jesus, mas a criatura vai contender com o Criador. O que Jesus fala para aqueles homens? Quem não tem pecado, atire a primeira. Do mais velho ao menor, todos vão tirar, jogando as pedras e deixando aquela mulher cair no cavalo, não foi? Com Jesus Cristo. Até as crianças, os discípulos não queriam deixar as crianças chegar até Jesus. Olha que injustiça com as crianças, não queriam impedir. Aí Jesus vai falar: deixa eles vir, porque deles é o reino dos céus. Olha que tremendo. Jesus vai falar: as crianças estão mais na frente do que nós, amados, no reino dos céus. Não é verdade? Olha essa injustiça que Jesus mostrou para aqueles homens ali. A mulher pecadora na casa do fariseu Simão, que entra lá, um texto muito conhecido. Jesus estava na casa do fariseu, um homem religioso, ali conversando com ele. E o texto fala que a mulher pecadora entra, unge ali Jesus com as lágrimas e com o seu cabelo começa a enxugar os pés dele. E aí o fariseu, olha só a injustiça do fariseu, vai falar: ah, se Jesus fosse realmente profeta, saberia quem é essa mulher. Mas aí Jesus, sendo onisciente como ele é, sendo Deus, ele vai falar: ó Simão, eu vim aqui na sua casa, entrei na sua casa, você não me deu o ósculo santo, você não ungiu minha cabeça, você não lavou meus pés. Sabe por quê, amados? Porque naquela época, quando você recebe uma pessoa em casa, quando você ama uma pessoa e recebe ela em casa, o que você faz? Você dá só um cafezinho preto para ela? O que você procura fazer? Uma coisa de melhor, não é? Não é verdade? Você faz porque você quer agradar a pessoa, não é? Naquela época, quando um judeu convidava uma pessoa para ir em casa, ele tinha uma consideração pelo judeu. Quando a pessoa chegava, ele dava beijo no rosto, ungia a cabeça e lavava os pés do seu convidado em sua casa, como um sinal de boas-vindas. E aqui, aí ele vai falar: olha só, eu entrei na sua casa, você não fez nada disso. Essa mulher, quando entrou, desde quando entrou, ela não para de chorar e enxugar os meus pés. E aí ele vai falar que aquele que pouco ama,
é pouco perdoado, mas aquele que muito ama é muito perdoado. E sabe o que lembrar? A justiça de Cristo. Em outras palavras, você, fariseu religioso, cheio do bambambam, instruído, tal, você é justo. Agora essa mulher aqui, ó, eu estou exercendo justiça, porque sim ela, aí o que vai falar, Jesus vai falar para a mulher? A tua fé te salvou. Olha a justiça de Cristo. Enfim, em várias passagens, irmãos, em várias passagens, nós vamos ver os homens tentando fazer que Jesus fosse injusto, mas ele se tornou justo. E para encerrar, vamos abrir em Isaías capítulo 56. Amém? 53. Isaías capítulo 53, o versículo 5 em diante. Isaías 53, 5 em diante. Isso aqui é uma profecia, amados, a respeito de Jesus, amém? Olha o que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e o rico na sua morte, porque nunca fez, igreja, porque nunca fez Injustiça. porque nunca fez Injustiça. nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 11. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu povo, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte a muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém, amados? Amém. Como eu me apresentarei diante do Senhor? Jesus, amado, é digno de toda a nossa reverência. Jesus é digno de toda a nossa humildade. Amém. Como eu quero, amados, isso na minha vida, quando na minha humildade, ou quando eu dizer que eu sou humilde, agir com orgulho com o meu próximo, o Senhor vem me constranger e vem mostrar que eu sou um orgulhoso. Eu tenho que retornar à humildade. Amém? Amém. Porque é o texto que nós lemos aqui. Ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti: pratica a justiça, ame a fidelidade e andes humildemente com teu Deus. Amém. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé e orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar por este momento. Deus, a tua palavra sempre nos leva, Pai, ao entendimento da tua vontade, Senhor. Que nem foi a palavra ministrada, Deus, isso demonstra a nossa necessidade mais e mais por ti, a nossa dependência pelo Senhor, porque somente o Senhor é justo. Amém.
Na sua boca jamais se achou injustiça, ó Deus. E muitas das vezes nós agimos com injustiça com o nosso próximo, mas nós não queremos isso em nossas vidas. Ajuda-me, Senhor. Ajuda a vida de cada um aqui. Amém. No Senhor, Pai, a humildade, Amém. a mansidão. Leva-nos a andar nessa humildade contigo, Senhor. Verdade. Não queremos ser servos do Senhor orgulhosos, cheios de si mesmo, arrogante. Senhor, tire-se de nós, Pai. Queremos ser servos humildes em Tua presença, porque o texto nos fala isso, de andar humildemente com o Senhor. Nós queremos isso em Ti, ó Pai. Nós queremos também ser fiel a Ti, Senhor, porque assim a Tua palavra nos revela isso. Leva-me, leve a cada um aqui ser realmente fiel a Ti, ó Pai, no dia a dia, Senhor, na caminhada contigo. Oh, no desenvolvimento da fé, ó Pai. O Senhor conhece cada coração aqui, as circunstâncias de cada um, Senhor. Fortalece, Espírito Santo de Deus. Age, contempla, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, quanto mais o Senhor agir em nossas vidas, na vida de cada um aqui, o mal sai, a libertação, Senhor, a reconciliação, Senhor, a restauração, Senhor. Em nome de Jesus, faz a obra. Aquele que tem trazido resistência, Senhor, que tem resistido a Ti, ó Espírito Santo, põe por terra toda cegueira espiritual, põe por terra, Senhor, aquilo que tem impedido dessa pessoa ter um encontro real contigo, ó Pai, de conhecer aquele que é justo, de conhecer aquele que é humilde, daquele que sempre foi fiel e ainda continua sendo fiel, Pai. Eu te louvo por este momento e que essa Tua palavra, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, venha ministrar mais e mais ao coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.